Boa tarde a todos. Vamos iniciar as nossas reflexões desta tarde, nos perguntando: como serei agradecido quando trago o coração em constantes atribulações pelas lutas que a vida me oferece, pelas dificuldades que me cerceiam os ideais e contradizem meus mais caros sonhos? Como serei agradecido? Vamos refletir nessa tarde do dia 26 de maio, quarta-feira, e vamos refletir sobre esse tema que está inserido no capítulo 17 do livro No Roteiro do Evangelho. Convido a todos para compartilhar, dividir as reflexões, os estudos desta tarde e também convido a todos que estão nos acessando para ponderar e acreditar cada vez mais na iluminação e na compreensão que esse texto da nossa querida Otília, né, cujo médium é a Vera Lúcio, através desse livro psicografado por Chico Xavier, e que tem no seu prefácio um texto lindíssimo de Emmanuel. Convido a todos para juntos refletirmos e devagarinho compreendendo essa grande virtude que é a gratidão. Como seremos gratos? Vamos elevar os nossos pensamentos. E para começar bem, vamos agradecer a Deus este momento. Amado Mestre Jesus, Espíritos bondosos, estamos aqui com os nossos corações muito agradecidos pela oportunidade de estarmos, Senhor, analisando, refletindo as Tuas leis, os Teus conselhos para conosco. Muito obrigada, Senhor, por esses espíritos que se encontram numa situação espiritual superiores a nós, que, portanto, podem estar trazendo para nós belíssimas reflexões para que juntos possamos evoluir o nosso sentimento, o nosso pensamento, quem sabe, Senhor, algum dia as nossas atitudes. Nos abençoe nesta hora. Cuida de nós, cuida dos nossos familiares, cuida de todos, Senhor, que se encontram entrelaçados nesta grande e valiosa oportunidade desta encarnação. E também, Senhor, cuida dos espíritos desencarnados, que, quem sabe, poderão fazer um bom proveito destas reflexões desta tarde. Fica conosco, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja. E o texto, né, o item 17 desse livro, que é um livro que, segundo o Dr. Flávio, né, nessa última palestra dele, ele disse que era um livro muito preferido, né, do professor Clóvis Tavares, e é um livro de cabeceira, devemos sim. Já fizemos algumas ponderações e reflexões sobre esse livro, e são 60 capítulos, todos eles começando, né, com adjunto como farei, como enferrujarei, como despertarei, como chorarei. São diversos comos para a gente poder estar refletindo. E nessa tarde nós vamos começar a entender de que maneira, como seremos agradecidos. E disse-nos Paulo: reine em vossos corações a paz de Deus, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Ele falou isso ao povo colossenses, né, no capítulo 3, versículo 15. E aí o espírito Otília,
ela nos remete ao segundo parágrafo. Da criança rebelde ou mal dirigida a qual aplicas a lição punitiva ou educadora, só receberás o reconhecimento quando ela se fizer adulta e familiarizando-se com as responsabilidades de pais ou mestres, puder avaliar as lições recebidas e delas se utilizar. Nesse texto, nós também nos lembramos de que Jesus, ao vir à Terra, ele se utilizou de muitos artifícios de linguagem, né, para que ainda o povo, né, ainda nós, naquela época, sem entendermos, sem termos a capacidade de entendermos as suas leis, e até hoje, em muitas circunstâncias, não entendemos, ele falava por parábolas, utilizando situações, né, e imagens daquela época para ensinar, para deixar as lições que ele nos deixou. E igual a criança, né, que somos crianças espirituais, e aqui ela fala uma analogia, ela faz uma analogia a que muitas vezes a criança rebelde ou mal dirigida, às vezes a gente fala a criança mal criada, né? Ela só vai aplicar as lições que nós aplicamos, seja para educar, né? E às vezes para corrigir, ela só vai ter noção daquilo que muitas vezes recebe, né? Lá na frente mais, quando os mestres, os professores, a própria vida, o sofrimento, lá na frente mais, ela vai cair em si e ela vai agradecer aquelas lições que porventura recebeu de seus pais, dos seus educadores. Então, ela prossegue, né? Do viajor que, seguindo seu caminho pela noite adentro, a queda imprevista de uma ponte impedir-lhe atravessar o rio e precipitar-se perdido em areias movediças, só ouviremos palavras de gratidão à bondade divina quando o dia surgir e a compreensão raiar em sua alma. Então, mais uma vez, mais uma figura aqui de gratidão lá na frente, não é uma gratidão que se passa logo de imediato. No livro Jesus no Lar, tem uma passagem, né, de dois viajores, e no final eles enfrentam toda uma tormenta, as turbulências de uma viagem, até que no final, cada empecilho, cada coisa, né, cada tormenta que eles passam nessa estrada, mais lá na frente, eles começam a ver que, na verdade, aquilo não foi um obstáculo, não foi um sofrimento, aquilo foi ações, foram coisas que foram acontecendo para que o pior com eles não acontecesse, né? Então, aqui também ela exemplifica através desse viajor, que muitas vezes reclama de uma queda inesperada de uma ponte, impedindo que ele prossiga a viagem, mas só no raiar do dia é que ele vai compreender que essa ponte às vezes evitou, né, que ele se precipitasse em areias movediças. E a gente sabe que muitas coisas que acontecem na estrada, na nossa vida, lá na frente mais a gente vai compreender o quanto aquilo nos livrou ou nos eximiu de situações mais agravantes para conosco, porque cada vez mais a certeza em nós tem que ser absoluta de que a lei, a lei divina, ela é lei de misericórdia. Então, jamais, como as nossas leis humanas, penais e civis, têm as atenuantes,
nós também temos atenuantes nas leis espirituais. A lei é de misericórdia e isso aí é incontestável. E ela prossegue: nós, espíritos, crianças na eternidade, almas enseguecidas pela escuridão temporária e bendita da carne, no rebalamento e nos rebelamos e nos debateremos nas malhas invisíveis da vida humana, as quais nos constrangem no aprendizado necessário. Mas se procurarmos crescer no ínfimo de nós mesmos e se trabalharmos incessantemente a fim de que a luz se faça em nossos corações e em nossas mentes, compreenderemos que as atribulações que hoje lamentamos constituem a nossa paz futura e as dificuldades contra as quais nos insurgirmos e que nos impedem de realizar aquilo que presentemente mais almejamos, que são talvez pontes, cuja queda atual bendiremos um dia. Todos nós temos situações que já nos aconteceram ou que nós ficamos sabendo, né? Situações que foram sofridas e passadas por alguns irmãos nossos e que lá na frente a gente viu que aquilo, né? Um tronco de árvore que fica no meio da estrada, impedindo que a pessoa dê continuidade à viagem, mas lá na frente a gente sabe que teve um bando de assaltantes, mais lá na frente a gente sabe que houve um temporal, né? É uma chuva de granizo que muitas vezes nos impede e nos faz parar o carro numa estrada, uma chuva mais forte. E aí, com essa parada, a gente evita, né, acidentes, evita vários outros acontecimentos que talvez não estejam na nossa linha kármica passar naquele momento. E a divindade, a espiritualidade nos manda, às vezes, essas situações para que a gente, né, não passe por determinadas situações. E em todas essas situações, ao invés de nós, naturalmente, nós maldizermos esses acontecimentos, a gente deve agradecer. E é muito interessante os relatos, né? Eu ouvi alguns relatos de pessoas que agradeceram depois de algum acontecimentos ruins e todas elas são unânimes em afirmar que muitas vezes acreditam que foi a divindade, que foi a superioridade divina que mandou aquela situação para impedir que outra situação pior não fosse vivenciada por eles, né? E por quê? E por que devemos ser gratos, mesmo com esse sofrimento, mesmo com as atribulações? É difícil. Nós temos consciência de que é difícil. Mas, lendo esse livro, a gente recorda que Emmanuel, esse espírito iluminadíssimo, superior, né, de grande cultura, amorosa, sentimental, espiritual, né, é um espírito realmente de muita bagagem e que, com certeza, para que ele se tornasse esse espírito tão superior, ele teve que ser grato a todos os momentos que ele viveu, porque foram momentos que trouxeram grandes ensinamentos. E já no prefácio desse livro, ele nos lembra nos lembra e nos aconselha que para buscarmos
nesse livro, né, no roteiro do Evangelho, a conceituação luminosa e pura da vida. Nele receberemos a orientação sábia e simples da Boa Nova, para o acesso à felicidade real e justa, porquanto quem segue Jesus não erra o caminho. Então, lembrando dessa passagem de Paulo, além dessa passagem, a gente também lembra que Paulo nos concitou a que nós fôssemos gratos, né, em tudo. Ele deixou isso registrado, né? Em tudo dai graças. Então, essa lembrança é para nós nos colocarmos sempre em situação de gratidão, mesmo nas situações contrárias à nossa vontade. Então, Paulo nos disse, em tudo dai graças. Não é só nos momentos de felicidade damos graça. Ele nos lembra que é em tudo. Então, em tudo, é em todos os momentos, é em todas as dificuldades, enfermidades, sofrimentos, apesar de ser um contrassenso para nós aprendizes das leis de Deus, termos que agradecer a enfermidade, termos que agradecer a desencarnação de um ente querido, é algo que nós aprendizes muitas vezes relutamos. Mas vem o Evangelho, né? Vem as palavras de Paulo, que foi um apóstolo de Jesus, vem as palavras de Jesus, que devemos ser gratos, e se queremos realmente se queremos seguir as palavras de Jesus, nós temos que aprendermos até isso. Vários são os aprendizados. Quantos, meus irmãos, aprendizados nós temos a oportunidade de, nessa encarnação, estarmos fazendo? São muitas virtudes. Seu Rubens Fernandes, ele sempre lembrava nas suas palestras que nós, espíritos imperfeitos, estamos sempre tendo a oportunidade, através das reencarnações sucessivas, as vidas sucessivas, de aprendermos. E que o grande aprendizado a gente não consegue fazer numa vida só. Por quê? Porque nós temos um leque de virtudes a serem alcançadas. Muitas vezes a gente já alcançou uma, mas não alcançamos a outra. Nós temos a paciência, que é muito difícil de ser alcançada, nós temos a virtude da paciência, que temos que aprender, a humildade, várias virtudes que temos cada vez mais de nos empenharmos. E esse livro, no roteiro do Evangelho, ele vai nos ensinando como que faremos a conquista de todas essas virtudes. E aí vem a nossa vontade firme, forte, a nossa confiança, né? E muitos dos irmãos podem se perguntar: como eu não tenho condições de agradecer, eu estar vivendo uma situação de puro desespero para o meu espírito e mesmo assim tendo que agradecer? Mas devemos sim, e se a gente não consegue, meus irmãos, praticarmos ainda essa lei, esse conselho de Paulo, nós devemos lembrar sempre do Evangelho de Jesus e nós devemos nos exercitarmos através da oração. Jesus nos disse que pede e obtereis, bate e a porta se vos abrirá. Se temos a dificuldade do agradecimento espontâneo, natural, peçamos a Jesus que nos dê essa capacidade. E é muito interessante porque
nós pegamos na internet, né, no site Saúde da Mente, o psiquiatra, o neurologista, falando que houve uma pesquisa de 2 psiquiatras, né, um americano e o outro que mora em Miami. Eles pegaram grupos de pessoas e nesse grupo de pessoas, eles separaram esses grupos em 3 grupos. Um grupo ficaria responsável por escrever 5 situações em que eles, durante a semana, foram gratos. O segundo grupo de pessoas iriam escrever 5 situações em que eles se incomodaram, fatos que incomodaram, que chatearam essas pessoas. E o terceiro grupo iria relatar 5 situações neutras que aconteceram durante a semana. Esses cientistas acompanharam essas pessoas, né, durante 2 meses, fizeram todo o acompanhamento psiquiátrico, né, e eles chegaram à conclusão que o grupo que ficou responsável, veja bem, meus irmãos, ficou responsável em relatar pelo menos 5 situações em que eles ficaram gratos, de alguma forma, 5 acontecimentos dos quais eles ficaram gratos. Esse grupo, eles analisaram em relação ao grupo que ficou responsável por relatar acontecimentos neutros ou acontecimentos que os chatearam, que os incomodaram, em relação aos outros 2 grupos, esse grupo dos que tinham que relatar momento que eles ficaram gratos, eles tiveram um alto sentimento de felicidade e de otimismo. E o melhor, eles foram acompanhados depois por alguns outros mais meses, além desses 2 esses 2 primeiros meses, e ao longo dos outros meses, esse grupo específico, em relação aos outros 2, eles tiveram baixíssimos níveis de ansiedade e de depressão. Então, quando a gente fala da gratidão, a gente não está só se reportando às palavras de Jesus, às palavras de Paulo, nós já estamos sendo alimentados, né, de fatores, de pesquisas, onde a ciência está comprovando que esse hábito que temos que ter, ele acaba nos favorecendo em relação à nossa saúde mental, à saúde do nosso corpo, né, e à saúde espiritual. Então, nós devemos sim começarmos, se a gente ainda não tem esse hábito, vamos começar essa lição de sermos gratos. Eu brinco muito aqui com os meus irmãos, na minha casa, com os meus filhos, quando começa a reclamar muito, né? Eu sempre vou falando, em tudo dai graças. Hoje a gente reclama, amanhã a gente não tem essa situação, vamos pensar naquelas pessoas, né? Se temos que pagar muito imposto de renda, vamos pensar naquelas pessoas que não têm nem a renda. Então, a gente fazendo esse exercício, a gente vai alimentando a nossa própria saúde mental. Nesse livro, ela vai encerrando, né? E nos anima da seguinte forma: cresçamos sempre na sabedoria e no amor evangélicos, e a paz de Deus reinará em nossos corações, fazendo-nos gratos até pelas pedras e buracos que presentemente enfeiam o nosso caminho. Então, muitas vezes é difícil a gente
agradecer, e temos que agradecer a Jesus, a providência divina, por esses acontecimentos. Não significa que temos que ficar inertes quanto às mudanças, melhorias que temos que fazer no nosso ambiente, na nossa sociedade. Mas aquilo que não podemos mudar, aquilo que nos acontece, independente da nossa vontade, temos que ser gratos, né? Muitas vezes nós olhamos fotos de 2, 3, 4 anos atrás, fotos até de pouco tempo atrás, e você lembra através daquela foto uma situação, ou seja, que você, naquele momento, você estava ao lado do seu filho, você estava, né, estava presente ali o seu pai, estava presente ali, você estava naquela casa que você teve que vender, você tinha aquele animal de estimação que hoje não está mais com você, enfim, tantas coisas que aí a gente acaba até brincando. Poxa, mas nessa época eu era feliz e não sabia. É porque naquela época a gente ainda não tinha passado ou não estava passando tantos percalços que hoje a gente já passa. Então, é por esse lado aí, meus irmãos, que a gente tem que estar olhando a vida, né? Para que a nossa saúde mental fique mais equilibrada dentro do possível. Nós vamos encerrar as nossas reflexões desta tarde e sobre o tema tem um livro, esse livro Fonte Viva, no item 155, Emmanuel, né, ele nos esclarece e complementa aqui essa lição do roteiro do Evangelho, dizendo que devemos aprender a agradecer. E aí ele lembra o Paulo que em tudo dai graças, que foi o que ele nos deixou, né? Dentre as pérolas de Paulo, os ensinamentos maravilhosos, ele deixou também esse ensinamento. Então, para encerrar, nós vamos ler esse item 155. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, como que a palavra é importante, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmite a riqueza do conhecimento, como que nós somos gratos a esses autores tão iluminados, que tão ricas lições nos deixaram, né? A conversação com um amigo, como que é importante, como que nos deixa agradecidos de verdade, do fundo do coração, aquele agradecimento quando a gente fala muito obrigada por ligar, muito obrigada por estar aqui, né? O aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construirmos para o futuro, a renovação das nossas próprias forças, como devemos agradecer ao amanhecer e sentirmos que nos renovamos, que ganhamos novas ideias, que o nosso corpo descansou, que já não estamos sentindo o peso do dia anterior. Tudo isso, meus irmãos, é motivo de agradecermos. A minha mãe, quando eu era criança, eu sempre lembro, né,
que quando meu pai tinha caminhão, quando a gente entrava e pegava a estrada, ela sempre falava, né? Vamos com Deus, que Deus abençoe, nos abençoe na estrada. E quando retornava, ela sempre falava: graças a Deus, obrigada, Senhor, por nos livrarmos de qualquer empecilho que tenha ocorrido na estrada. Então, assim, hoje eu também tenho esse hábito. Quando vou e volto de viagens, na volta e na ida, estou sempre agradecendo. Eu acho que isso realmente tem que ser um hábito, tem que ser algo que faz parte, né, das nossas horas, dos nossos momentos aqui na Terra. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão aos céus. Espera grandes coisas, né? Espera coisas assim fabulosas para poder, muito obrigada. Mas não, temos que agradecer, são essas coisas, né? Porque são coisas que realmente são pequenas aos nossos olhos, mas que na falta delas a gente sabe o quanto que a gente fica carente, né? E fica, às vezes, muitas vezes, vulnerável. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, desejo sinceramente que, como todas as lições que a gente vem à Terra para aprender, porque somos aprendizes, né, das leis divinas, com todas as lições, possamos aprender também essa de sermos agradecidos. Muitas vezes, nossos filhos só vão agradecer, às vezes até uma comida que já estava prontinha ali na mesa, ao se encontrarem, às vezes, sozinhos em outra cidade, né? E aí, às vezes, muitas vezes menosprezava ou não agradecia aquela comida ali já pronta na mesa, e hoje sozinhos têm que fazer a própria comida, têm que chegar e ainda, né, providenciar um alimento, alguma coisa, e como que eles hoje são agradecidos por quando nos visitam, está lá aquela comida prontinha, já feita, tem até outro sabor, né? Então devemos sim, meus irmãos, agradecer e agradecer sempre. Agradecer o tempo, agradecer a natureza, agradecer se chove, se faz sol, se faz frio, se faz calor. Devemos agradecer os amigos, devemos agradecer o nosso corpo, a nossa saúde, né, as nossas faculdades, as nossas possibilidades. Que essa tarde seja uma tarde de bênçãos, de alegria e de muito agradecimento. É o que eu desejo para vocês. E vamos encerrando mais uma vez com os nossos corações agradecidos. Amado Mestre Jesus, na alegria, Senhor, deste momento que nos faculta estarmos todos reunidos, unidos pelos laços da intenção, da compreensão das tuas leis, estamos aqui mais uma vez para agradecermos, Senhor, a felicidade de compartilharmos essas reflexões de espíritos tão valorosos que são também, Senhor, seguidores das tuas leis. Ampara-nos, socorre e fica com as nossas famílias, com os espíritos que estão vinculados a nós e com todos aqueles que terão a oportunidade de nos ouvir e, atentos às recomendações de Jesus, terem os seus corações amparados na alegria e na gratidão. Que a paz de Ti possa estar hoje em nossos corações, possa estar sempre, Senhor, conosco. Que assim seja.
Assim seja, mais uma vez, boa tarde para todos. Fiquem com Deus.